Hoje veremos as crenças das teorias da informação. São as mais novas teorias que estão surgindo no ramo da física, né? Talvez a principal vertente seja a teoria holográfica. Assim, alguns cientistas começaram a acreditar que nós vivemos em um universo simulado, ou seja, aquela coisa última que existe, a realidade última, a substância fundamental, ela não seria explicada por nada, nem por espaço-tempo, nem por partículas, nem por ondas, nem por nada. A realidade última seria explicada simplesmente por informação. Exatamente. Tudo seria uma projeção, um holograma de uma realidade última que seria apenas a informação. E por essas teorias, então, a física começa a se desprender daquele materialismo e do fisicalismo de antigamente e começa a entrar numa era bem mais informacional, bem mais consciencial. Porque se você pensar bem, o que é a informação? A informação, ela não é algo físico, ela não é algo... Ninguém sabe dizer o que é informação. E mais, a informação, ela está apenas na consciência da pessoa. Não existe informação sem uma consciência. Ou seja, a informação só está dentro da consciência da pessoa. Da mesma forma que a gente já chegou nos vídeos anteriores, de que as cores não existem no universo físico. As cores só existem na consciência da pessoa. Então a informação, ela é um desses aspectos que é puramente subjetivo. Então como ela é puramente subjetiva, ela não está no mundo físico. Ela não está nesse mundo material. Ela está apenas dentro da consciência de um animal. Certo? Então aí a física já começa a entrar na consciência. E nós veremos isso melhor agora. Mas para tentar entender exatamente o que os físicos estão querendo dizer quando eles falam dessa informação, nós temos que ver como que foi surgindo essa informação, né? essa crença de que existe uma conservação da informação na ciência. Pois essas teorias da informação, elas vão dizer isso, elas vão dizer que toda a informação do universo como um todo sempre se conserva. Tá? Mas da onde surgiu essa crença? Como que a gente pode definir melhor essa informação? Bom, você já deve saber que nenhum símbolo básico de nenhuma teoria pode ser definível. E esse é o caso da informação. Tá? A informação não é uma coisa definível que os físicos sabem muito bem do que estão lidando com ela. Mas toda essa crença de que a informação se conservaria no universo começou com os experimentos quânticos. Quando você tem um experimento quântico, ele abre toda uma matemática, um modelamento novo. Então você começa a tentar explicar esse universo quântico em função de bits quânticos. Tá? Então toda a eletrônica digital que existia anteriormente agora está sendo formulada uma eletrônica digital quântica que é correspondente a ela. No entanto, as leis da mecânica quântica, elas funcionam de forma completamente distinta, diferente da física clássica e que a gente tinha antes. Então essa matemática criada para lidar com os bits quânticos, ela é feita de forma matricial. Tá? Então você tem lá, por exemplo, um vetor que indica, por exemplo, um estado binário, para cima e para baixo, ou por exemplo, o spin, você coloca, geralmente a gente coloca o spin para entender melhor essa matemática. Então você tem lá o spin para cima e para baixo. Conforme você aplica um operador num determinado bit quântico, você pode ir mudando esse estado de bit quântico para aqueles estados de sobreposição quânticas que a gente possui na física. Tá? E esses operadores que são aplicados nesses estados, que vão mudando o estado de sobreposição, por exemplo, colocando o spin para cima e para baixo, tendo uma probabilidade de estar para cima e uma probabilidade de estar para baixo, tá? Conforme você vai aplicando esses operadores quânticos, eles têm que permitir uma certa estrutura de volta no tempo. Por quê? Porque a gente já viu que pelos experimentos quânticos, quando você faz um experimento, no momento em que você faz o colapso da onda, dessa onda de probabilidades, aquela parte dele lá no passado, que ainda era a onda de sobreposição, é que só vai se decidir o que ela era no momento que você faz o colapsamento aqui no futuro. Então toda essa matemática, ela tem que permitir essa volta no tempo, tá? Para ela corrigir o aspecto que estava no tempo passado. E isso deixa
vou chamar de eletrônica digital quântica, né, que seria um processamento quântico de informação. Isso deixa o processamento quântico de informação de forma que ele tem que ser reversível no tempo. Tá? Você não pode ter algum fenômeno que não seja reversível no tempo. Tá? É difícil explicar isso para leigo, mas quem já mexeu com processamento, né, de informação quântica, que hoje está na moda, então já está sabendo o que eu estou falando. Mas para os leigos é exatamente isso. Tá? Então você tem que dar essa possibilidade de reversão temporal. E para você dar essa possibilidade de reversão temporal, então, você tem que a informação quântica ela sempre vai se conservar. Tá? Ela sempre vai se conservar, porque ela precisa de ser reversível, então ela sempre é reversível. Então, você, por exemplo, nesse sentido, você tem que o mundo inteiro teria a mesma quantidade de informação sempre. Então você não pode aumentar a quantidade de informação do universo e nem pode diminuir a quantidade de informação do universo existente. Então a quantidade de informação que existe em todo o universo tem que ser constante. E mais, o estado futuro reflete um estado passado. Ou seja, se você pegar o estado futuro, você tem que saber muito bem qual foi o estado passado. Certo? Ou seja, a informação do futuro, ela está conectada nela à informação do passado. Entenderam isso? Então por isso que todos os portões, todas as transformações que ocorrem nas informações, elas devem ser reversíveis. Tá? Elas devem ser reversíveis. Então isso lá, isso não vai importar para vocês, para os leigos, mas enfim, isso reflete lá no processamento da informação quântica, isso reflete que todos os operadores quânticos, todos os portões quânticos, eles necessariamente têm que ser o próprio inverso dele mesmo. Ou seja, se você multiplicar o operador quântico por ele mesmo, né, pegar a matriz e multiplicar por ela mesma, você cai numa matriz identidade. Ou seja, é uma matriz que multiplicada por ela mesma dá a matriz identidade. Ou seja, essa matriz é a inversa dela própria. Tá? Então todos os portões quânticos, todos os transformadores, operadores quânticos têm que ser o inverso dele mesmo. Ou seja, se você multiplicar ele por ele mesmo, você cai numa matriz identidade. Tá? Então isso reflete a reversibilidade do processo. Tá? Então você sempre é capaz de reverter o processo. Sempre. Então você aplica o operador quântico, muda o estado, né, de sobreposição quântica. Você aplica ele de novo, você volta para o estado anterior que ele estava. Tá? Então ele é completamente reversível. Certo? Então isso indica, isso começou a dar para os cientistas a noção de que a informação quântica sempre se conserva. E você não pode ter ganho de informação no universo e nem perda de informação. Tá? Então tudo começou com isso. Tudo começa com isso. Então quando você dá essa característica de conservação de informação para o universo, mesmo sem saber o que informação é direito, percebam isso. Tá? Que o símbolo básico a gente nunca consegue definir, assim como a gente não consegue definir nenhum dos símbolos anteriores básicos. Nesse ponto daqui desse vídeo, se você assistiu meus vídeos passados, você já sabe muito bem disso. Bom, então, como a informação não se destrói, então ele começou a montar um monte de teorias, por exemplo, que daí tem na borda lá do buraco negro, que em função da entropia que ocorre lá, você vai ter perda de informação por uma teoria, e aí para não deixar essa informação perder, o que os cientistas fizeram? Fizeram as teorias holográficas. Tá? Então a teoria holográfica só diz o seguinte, olha, vamos arrumar uma forma daquela entropia que está acontecendo lá no buraco negro não destruir informação. Só para exemplificar como que se dá essa perda de informação lá na borda do buraco negro, a gente tem a teoria de radiação de Hawkins. Tá? Então a teoria da radiação de Hawkins fala que lá nas bordas lá do buraco negro vão surgir um pulular de matéria e antimatéria, por exemplo. E aí a antimatéria iria para dentro do buraco negro e iria destruir alguma matéria lá, e a parte da matéria iria para o espaço. Então isso você tem uma certa, né, e como esse pulular de partículas está ocorrendo a todo momento ali na borda do evento horizonte, então o próprio buraco negro ele vai se desfazendo porque ele está comendo antimatéria, né? Então a antimatéria vai destruindo a matéria que tem lá dentro dele. Então a gente tem a evaporação de Hawkins que diz que o buraco negro inteiro vai desaparecer. E aí, como esse pulular de partículas que tem aqui na borda do evento horizonte, ele se dá de forma aleatória, então toda a informação que caiu para dentro do buraco negro é destruída. Por quê? Porque ela volta agora, por exemplo, quando o buraco negro vai se evaporando, a evaporação se dá de forma aleatória. Então não existe aí uma correspondência entre a informação que estava antes e a informação depois.
Tá? Então esse é só o exemplo de como é que a informação é perdida, entendeu? Então aí você está falando que o universo existe perda de informação. Tá? Aí então a crença nossa aqui é de que não há perda de informação. Por quê? Porque toda matemática ali, modelamento quântico que a gente faz, tem que ser reversível. Se tem que ser reversível, não pode perder informação. Então se não pode perder informação, a gente não pode aceitar que no buraco negro tenha perda de informação. Então você vai lá no buraco negro e faz redefine aquilo para não ter perda de informação. Só que daí para fazer isso, óbvio, você vai criar toda uma nova teoria. E aí é que surgiu a teoria do holograma. Então você diz que tudo que cai no buraco negro lá, por exemplo, uma das formas de ver isso é você achar que toda a informação que entra no buraco negro, na verdade, fica na superfície do buraco negro. Tá? Então toda a quantidade de informação vai ficando na superfície, então ela não é destruída e nem é criada, então ela é conservada, então a informação vai sendo conservada ali. E toda aquela informação ali vai criando uma cópia de hologramas lá dentro do buraco negro, para explicar, né, o que acontece dentro do buraco negro. Então aí você tem uma separação entre a superfície do buraco negro, né, que seria a superfície a superfície do buraco negro e o interior dele. Então o interior dele seria como se fosse um holograma do que ocorre na superfície dele. Certo? Bom, e essa teoria então, você vai falar o seguinte, então o nosso universo inteiro pode ser um buraco negro. Então se o nosso universo inteiro for um buraco negro, então a gente é um holograma das informações que estão na superfície do nosso universo como um todo. Entenderam? Então essa é a teoria do holograma, né? Uma das vertentes, né? Lógico que a cada dia que vai surgir aí agora, eles vão mudar essas vertentes e vão misturar e vão começar a criar novas coisas. Mas enfim, essa é uma das vertentes das teorias do holograma. Tá? Então, isso quer dizer que a gente é um holograma de uma informação que existe na superfície do universo, como se a gente fosse um buraco negro gigantesco. Tá? E aí, ó, dentro do buraco negro existem outros buracos negros, sim, aí beleza. Mas tudo bem, isso é uma crença, né? Como a gente já viu. Então a gente está falando sobre crenças. Pronto, então, mas perceba o seguinte, olha só onde que a gente entrou agora. Porque se a gente, então, o que realmente existe, então holograma existe? Não, o holograma é um holograma. Tá? Então não vai ter a realidade, nada que você conseguir tocar vai ter realidade, porque tudo é holograma, certo? Não vai ter nada palpável, não vai ter matéria, não vai ter matéria. Mas aí você fala, mas qual é a realidade última? A realidade última seria a informação que estaria ali na superfície do universo. Tá? Ou o holograma ao mesmo tempo, né? Porque na verdade a realidade, de alguma forma você tem que explicar o holograma. E para explicar o holograma você vai ter que dar realidade pro holograma, né? Mas daí não para matéria, viu? O mundo material se desfez. Só que você vai você tá sustentando, é como se fosse uma simulação mesmo. E tem muitos físicos aí hoje sustentando que o mundo inteiro é simulado, tá? Então é apenas uma simulação, então não tem realidade física ali não. Entendeu? Então, ou seja, pode ocorrer milagres. Por quê? Porque o que vai depender do milagre é a informação, a simulação da informação, entendeu? Então, por exemplo, lá se a gente realmente está numa Matrix, tá? Então é acreditar em Matrix mesmo. Bom, e isso então, olha como isso é bonito, né? Porque isso agora começa a falar a mesma coisa que aqueles filósofos já falaram há muito tempo atrás, né? Que na verdade, tipo assim, ó, o mundo inteiro é a nossa consciência. Então qual que é o aspecto mais básico da nossa consciência? A gente já viu, o núcleo da nossa consciência é o conceito. Eu fiz um vídeo só sobre os mistérios do conceito. Assistam os vídeos do Mistérios do Conceito, que eu fiz lá para trás. E vocês vão ver que esse é o núcleo da ciência. E como o mistério do conceito é o núcleo da ciência, quando você vai explicar a consciência como um todo, que seria explicar o universo como um todo, qual é o aspecto mais fundamental da sua consciência? É o conceito. E o que é o conceito? Informação. Perceba então que a física agora está entrando num ramo que é justamente o que os filósofos sempre falaram. Falando o seguinte, meu filho, todo o universo está apenas na sua consciência. E então o substrato mais básico que a gente é capaz de perceber do universo é a informação. O aspecto mais básico, o núcleo da sua consciência é o conceito. E o conceito nada mais é que informação. Tá? Significado. Então esse é a pedra angular mágica que a gente vai chegar para explicar o universo como um todo. Só que perceba que a gente nunca vai conseguir explicar o que é informação, né? Porque a gente já viu porque a informação ou o conceito, porque o conceito é algo bem mais misterioso, né? Ou seja, a realidade última a gente nunca vai ser capaz de explicar. No entanto,
Como o núcleo básico da nossa consciência é o conceito, é a informação, então é óbvio que a física vai chegar num dia e só vai poder explicar as coisas em função de informação. E pronto, as teorias mais frescas da física, mais novas, as mais atuais da física que nasceram agora, são teorias que estão calcadas na informação. Lindo, né? É até de arrepiar, fala a verdade. Fala a verdade. E dizer que os filósofos já chegaram nisso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Lindo. Se você não se arrepiou com isso, é porque você não entendeu direito o que eu falei. Perceba que o que eu estou falando é o que você consegue ver e enxergar do universo diz muito mais sobre você do que o universo em si. E se você ainda não arrepiou agora, é porque você continua não entendendo o que eu falei. Então veja de novo esse vídeo, veja o vídeo do Mistérios do Conceito e entendam que a ciência, para explicar o universo, ela vai ter que explicar a si própria. Para você explicar o universo inteiro, você tem que explicar a si próprio. E qual que é a coisa mais fundamental nossa? O conceito. Então, quando a ciência agora começa a colocar teorias calcadas na informação, falando que o universo inteiro é um holograma de informação, ela está tentando explicar e entrar no mistério do conceito. Tá? Então a física hoje está começando a entrar no mistério do conceito. Só que eles ainda não perceberam que os filósofos estavam certos. Então, algum dia algum físico vai chegar e vai falar o seguinte: gente, na verdade, explicar o universo é explicar nós mesmos. Qual é a diferença entre dizer que a informação está na superfície do universo ou a informação está dentro do seu crânio? E toda a informação que está dentro do seu crânio cria todo um universo holográfico. Pois a gente já viu nos vídeos passados que o Sol que está ali, ele é criado holograficamente dentro do meu crânio. Todo o universo que eu consigo experienciar é criado holograficamente dentro do meu crânio. Então qual é a diferença de falar que as informações estão na superfície do universo ou as informações estão dentro do meu crânio? Até porque a gente já viu que não existe esse dentro do meu crânio, é apenas uma suposição vaga, que não existe localidade. Quando você pensa na consciência, não há localidade. Então falar que a informação está na superfície do universo ou falar que a informação está dentro do seu crânio, na verdade é a mesma, tá? Porque não existe superfície do universo e não existe dentro do seu crânio. O que importa é, tudo é uma projeção holográfica da informação, independente onde ela esteja. Além disso, o que existe na superfície do universo experienciável? Pois é, a gente já até fez essa pegadinha, né, anteriormente. O que existe além do infinito? É o nosso próprio crânio. Ou seja, o que existe na superfície do universo? O nosso próprio crânio. Porque todo o universo experienciável está dentro do meu crânio. Então o que existe lá na superfície do universo? Meu crânio. Então as informações estão no meu crânio. Qual é a diferença? Nenhuma. Tá? Então quando você entra para dentro de você e você é racional e você é honesto com a sua própria consciência, você consegue atingir essas verdades mesmo sem ter feito todos esses parafernálias que a gente tem hoje, mesmo sem utilizar as tecnologias de hoje. Por quê? Porque pessoas como Hermes Trismegisto, Nagarjuna, Spinoza, Descartes, Kant e várias outras pessoas, Santo Agostinho, tá? Pessoas como essas já perceberam isso há muito tempo. Sócrates, Platão, certo? Eles já disseram isso há muito tempo, só sendo honesto com eles mesmos. Então, quer conhecer o mundo? Então conheça-te a ti mesmo.